Então, continuando. Então, nós vimos que a variação da energia cinética pode ser escrita como sendo o trabalho realizado e também a variação da energia potencial, o trabalho realizado, né? Aqui com a diferença de que está invertido a posição inicial e final. Eu posso reajeitar essa equação aqui e colocar de um lado da equação somente as coisas que diz respeito à posição inicial, né? Então, a energia cinética inicial, potencial inicial. E do lado direito, energia cinética final, que depende da velocidade final, e potencial final. Então, fazendo isso, eu chego nessa equação, ó, que a energia cinética no ponto x, aqui, mais a energia potencial no ponto x é igual à energia cinética no ponto x0 mais energia potencial no ponto x0. Então, note que essa equação fala para a gente que a soma da energia cinética com a energia potencial ela é sempre a mesma, independente do ponto em consideração. Em qualquer ponto da trajetória, se a gente somar a energia cinética da partícula relacionada à velocidade dela com a energia potencial que ela está sentindo, esse resultado vai ser sempre constante. Esse resultado vai dar sempre o mesmo número, independente do ponto que a gente pegar. Então, isso aqui é uma lei de conservação. Isso aqui fala que a soma da energia cinética com a energia potencial é um número conservado. E esse número a gente chama de energia mecânica, ou energia total do sistema. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Só vale para forças conservativas, né? Claro, porque se a força não é conservativa, não tem nem potencial associado a ela. Então, para a gente entender um pouquinho melhor como é que isso significa, né? Essa linha amarela aqui representa a energia potencial de uma partícula que ela está sentindo, né? Assim como é o mesmo exemplo que a gente analisou na videoaula anterior. Essa linha em verde representa a quantidade total de energia disponível no sistema. E essa quantidade ela tem que ser dividida entre energia cinética e energia potencial. Olhando para esse gráfico, até esse ponto aqui, até chegar na curva, essa altura toda aqui representa a energia potencial do sistema. Então, o que falta para chegar na energia mecânica é justamente a energia cinética. Então, esse gráfico diz para a gente que essa altura até chegar na curva é a energia potencial e o que falta no restante do caminho até chegar na energia máxima é a energia cinética, né? Se eu pegar outro ponto aqui do gráfico, ó, nesse ponto a energia potencial é um pouquinho menor, tem a altura um pouquinho menor. Em compensação, a energia cinética vai ser bem maior. Aqui a energia potencial é menor ainda, né? Então a energia cinética vai ser maior ainda. Essa soma ela tem que sempre se manter constante. Então, se o potencial aumenta, a cinética tem que diminuir e vice-versa, né? Se a gente pensar nesse exemplo, para ir da posição A até a posição B, ao longo do potencial, né? Fazendo esse percurso de A para B, o potencial vai sempre diminuir. Então, caminhando ao longo desse caminho, o potencial vai diminuindo. Em compensação, a energia cinética vai aumentar. A energia cinética aumentando significa que a velocidade da partícula aumenta. E é justamente o que a gente espera ver, né? Se a gente pensar que isso aqui é uma rampa, onde a gente coloca aqui um skate e desce por essa rampa. À medida que a gente vai descendo, à medida que a altura vai diminuindo, a velocidade vai aumentando. Se a gente estiver descendo por uma rampa, a velocidade tende a aumentar cada vez mais, né? Isso acontece porque a energia potencial diminui, então não tem outra chance para a energia cinética senão aumentar de valor. Depois do ponto de mínimo, o potencial ele começa a aumentar novamente. E isso faz com que a energia cinética comece a diminuir. Então, depois desse ponto aqui, a energia cinética começa a diminuir e, consequentemente, a velocidade tende a diminuir também, né? É por isso que a gente perde um pouco de velocidade nesse trecho de subida. E depois, aqui no último trecho, a mesma coisa. O potencial diminui, então a gente pode esperar que a energia cinética aumente, a velocidade aumente aqui nesse percurso. No caso da energia potencial, ela ser maior do que a energia total disponível pelo sistema, então essa linha verde representa a energia mecânica, que é a energia total disponível para a partícula. Mas notem que em alguns lugares, em alguns pontos, a energia potencial ela é maior, ela está acima da energia mecânica, né? E de acordo com essa expressão,
a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Significa que a energia potencial nunca vai poder ser maior do que a energia mecânica. Da mesma maneira, a energia cinética nunca vai poder ser maior do que a energia mecânica. Então, como é que pode a energia potencial aqui ser maior do que a energia mecânica? Isso pode acontecer num gráfico, mas uma partícula que obedece à dinâmica, a dinâmica clássica das leis de Newton, elas não podem estar nesses lugares aqui onde o potencial é maior do que toda a energia disponível, porque para isso acontecer ela teria que ter mais energia do que ela tem disponível. Então, essas regiões aqui não são regiões permitidas para a partícula. Não pode existir movimento nessas regiões. Por exemplo, antes da posição x1, o potencial é maior do que a energia mecânica. Então, não pode haver movimento da partícula. Não existe movimento da partícula nessa região, porque para ela estar aqui, ela teria que ter mais energia do que o total disponível no sistema. Da mesma maneira, ela não pode estar na região entre x2 e x3, porque para ela estar aqui, ela teria que ter mais energia potencial do que tem energia disponível no sistema. Então aqui também é uma região proibida, não acessível à partícula. Tá? Já entre x1 e x2, o potencial é menor do que a energia mecânica. Ok, beleza, sem problemas. Então o movimento aqui pode acontecer sem problema nenhum. A partícula pode ser encontrada em qualquer lugar aqui, inclusive no ponto onde a energia potencial é igual à energia mecânica, né? A energia mecânica pode ser igual ao potencial. Se a energia cinética for zero, velocidade zero, a energia cinética, a potencial vai ser igual à mecânica. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é a potencial ser maior, né? Da mesma maneira aqui, ó, depois de x3, a energia potencial é menor do que toda a energia disponível. Então, beleza, isso pode acontecer também. Então, esse movimento aqui é um movimento que só pode acontecer nesta região ou nesta região. É como a gente pensar no exemplo do skatista, né? Se o skatista estiver aqui embaixo, nesse ponto mais baixo da trajetória, se ele quiser chegar até o topo, ele precisa pegar um embalo suficiente, ele vai precisar pegar uma velocidade suficiente para conseguir escapar desse vale aqui. Se ele tiver uma velocidade muito pequenininha, uma energia muito pequenininha, ele vai ficar só oscilando aqui de um lado para o outro aqui embaixo e nunca vai conseguir atingir essas posições mais elevadas. Se ele quiser chegar lá no outro ponto lá em cima, a mesma coisa. Ele tem que ter uma energia grande o suficiente para ele conseguir chegar até lá em cima. Se a energia é limitada nesse valor, o máximo que pode acontecer é ele chegar até essa altura aqui. E aí a gente consegue perceber o seguinte: à medida que que a gente diminui a energia disponível no sistema, se a energia mecânica ela vai ficando cada vez menor, a partícula ela vai ficando cada vez mais restrita, no sentido de que vai ter cada vez menos lugar onde ela vai poder estar. Então, quanto menos energia tiver, em menos lugares a partícula vai poder ficar, né? Se a gente for diminuindo essa energia, ó, veja que aqui ela só pode ser encontrada nesse trechinho aqui, depois de x1, né? Ainda é menos lugar disponível do que quando a energia estava aqui no meio, né? Aqui a energia é um pouco maior, né? Então veja que ela já tem bem mais lugar disponível. Ela pode estar em qualquer lugar aqui, ó. Ela pode ser encontrada em qualquer lugar. Ela só não pode ser encontrada nesse trechinho aqui, porque não tem energia suficiente para isso. Se a energia mecânica for maior que a energia potencial sempre, então a partícula pode ser encontrada em qualquer lugar. O movimento dela é permitido em qualquer posição. E aí com isso a gente pode escrever uma equação do movimento para o caso das forças serem conservativas. A gente sabe que a energia cinética com a energia potencial somadas é igual à energia mecânica, né? Então eu vou chamar a energia mecânica simplesmente de E, que é a energia total do sistema. Isso aqui é igual à energia cinética mais a potencial. Se eu isolar a velocidade nessa equação, eu fico com essa expressão, que eu ainda posso tirar a raiz quadrada e obtenho isso daqui, né? Então a velocidade é a raiz quadrada desse treco todo aqui. Mas lembre-se que velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então no lugar da velocidade eu ainda posso colocar dx dt, e isso me dá uma equação diferencial. Eu isolo todo mundo que depende de x, eu jogo de um lado da equação, e todo mundo que não depende de x, eu jogo do outro lado da equação. A simplificação que eu consigo, aliás, a separação que eu consigo fazer aqui é esta. Todo mundo que depende de x está do lado esquerdo, todo mundo que não depende de x está do lado direito.
eu posso integrar os dois lados dessa equação. O primeiro lado é fácil de integrar, né? Isso aqui é uma constante, integral de dt é o intervalo de tempo mesmo, né? Então, essa integral aqui está resolvida. Já a integral do lado esquerdo, ela pode ou não ser uma integral fácil de resolver, mas a gente não tem uma fórmula fechada para ela, porque para isso a gente precisa saber qual é a cara do potencial V de x. E o potencial V de x vai depender muito da força aplicada, né? Diferentes tipos de forças vão ter diferentes tipos de energia potencial. Mas, de forma geral, a equação do movimento pode ser descrita por essa expressão aqui. É parecido com o caso que nós analisamos anteriormente de forças que dependem da velocidade. Lá a gente precisava resolver uma integral da força que dependia da velocidade e do lado direito tinha uma coisa que dependia do tempo, bem simples como isso daqui. Aqui é parecido nesse sentido, né? Do lado esquerdo a gente tem essa integral que depende da posição. Quem aparece aqui não é a força, é o potencial, a energia potencial. Então essa expressão só é válida para forças conservativas, porque isso pressupõe o conhecimento da energia potencial. E se a força não é conservativa, não existe energia potencial associado a essa força. Na próxima aula, nós vamos estudar alguns exemplos de sistemas físicos que são conservativos.